Amém, 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 aleluia. Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, diretamente, mais uma vez, dizendo, da Sinagoga Beit Shalom, que o Eterno venha falar conosco. A ministração de hoje tem o título de Minha HaMashiach. Eu traduzi ela como oferta do Mashiach, ok? Mas Minha HaMashiach também pode ser traduzido como oferta, ou como tarde, ou como serviço da tarde do Mashiach, ok? Por hora vamos ficar assim, oferta HaMashiach. Que o Eterno venha falar conosco, que o Eterno venha nos ensinar dentro das Escrituras. Eu gostaria de aprender juntamente com você a respeito do Mashiach e a respeito da visão judaica dentro desse conceito do Mashiach, dentro do sacrifício, dentro do Corban, do Mashiach, dentro do sacrifício do Mashiach Yeshua para toda a humanidade, ok? Ontem, o Rosh Marco Antônio, ele nos ensinou a respeito do Corban, na ministração Vaikra, ministração maravilhosa. Eu quero dizer para você que se você não assistiu ainda, que você entre aqui nesse canal, Kehillah Beit Shalom, e assista, porque foi maravilhosa. Essa ministração minha é quase uma continuação, ok? Para que nós possamos nos aprofundar um pouco e entender um pouco a respeito dos sacrifícios que existia dentro ali do templo, dentro do Beit HaMikdash, o sacrifício que o Eterno ordenou para o seu povo fazer e a forma que era feita. Então nós vamos entender hoje a figura do Mashiach, a figura de Yeshua e como ele se portou diante desses trabalhos, dessas avodotes, desses trabalhos e serviços para o Eterno, ok? Para alcançar a redenção. Nós vamos passar por Bereshit, Gênesis, também por Lucas e também por Marcos e alguns outros livros que nós vamos ver no decorrer da ministração, ok? Então, vamos começar em Bereshit 24:63. Bereshit, Gênesis 24:63 diz assim, eu gostaria que você me acompanhasse, o Jorge daqui a pouquinho vai colocar na tela, está escrito assim: E saíra Isaac para orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos, e olhou, e viu os camelos se aproximando. Amém? O conceito Minha, ele começou justamente nessa passagem que o Eterno deixou na sua Torá. Quando Isaac saiu à tarde para orar no campo. Existem, na visão judaica, no judaísmo, existem 3 serviços que são feitos no decorrer do dia. Por exemplo, nós fizemos o Kabbalah de Shabbat, aqui na Kehillah, na sexta-feira. Esse Kabbalah de Shabbat é chamado de Arvit, porque ele é feito à noite, ok? Então, era-se feito um trabalho no Mishkan, ou no Beit HaMikdash, inicialmente no Mishkan, à noite. Também era feito, como nós fizemos aqui na sexta-feira, também era feito um serviço de manhã, que era o chamado Shaharit, o serviço da manhã, e também à noite, à tarde, que era o serviço da Minha. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre a Minha, ok? Dentro do Beit HaMikdash ou do Mishkan, antes de ser criado o templo, era feito esses 3 serviços. O que eram esses 3 serviços, Cleito? Esses 3 serviços eram serviços de sacrifícios para que o povo alcançasse a redenção, alcançasse o perdão. Então eram feitos 3 períodos de sacrifícios no templo, ok? Cada período ele tinha um significado. Nós entendemos isso pelos nossos patriarcas. Esses serviços, eles estão
diretamente ligado aos nossos patriarcas. Cleito, quem são os nossos patriarcas? Nossos patriarcas são Abraham, Isaac e Jacó, ou seja, Abrão, Isaac e Jacó. Todos esses serviços estão ligados a Abraão, que é o serviço da manhã, Isaac, que é o serviço da tarde, e Jacó, que é o serviço da noite, ok? O próximo slide nós vamos entender o seguinte: Avodá, que é o trabalho da adoração, Minhá, foi originada por Isaac e descrita em Bereshit, Gênesis 24:63, pelas palavras saíra Isaac ao campo à tarde. Olha que segredo interessante que nós vamos ver a respeito disso. Para meditar. Quando o verbo meditar, está escrito aqui na Torá, que ele saía para meditar, esse verbo meditar, na realidade, está escrito, o verbo seria suvar, que refere-se a Adonai. Então, Isaac, que simboliza o serviço da tarde, a Minhá, foi originado porque quando ele saía, nesse versículo que nós vemos, que ele saía para meditar, na verdade, ele saía para ter um relacionamento, uma conexão com Adonai. Ele buscava Adonai, ok? Por isso, esse nosso patriarca da Minhá, da tarde, ele vinha e fazia o serviço de adoração a ele. Posteriormente, esse serviço foi transferido para o Mishkan, que é a tenda do encontro, e posteriormente o Beit HaMikdash, que é o templo de Salomão, ok? Eram os 3 serviços. Isaac representava o serviço da tarde. A Minhá, ela é diferente do Shaharit, que é o serviço da manhã, e do Ma'ariv Arvit, que é o serviço da noite, na medida em que é recitado no meio do dia. A Minhá, ela acontece no meio do dia, ok? Ao contrário do Shaharit, que é recitado ao levantar-se, e do Ma'ariv Arvit, que pode ser recitado antes de dormir, a Minhá é à tarde, torna-se realmente uma interrupção da vida diária. Por que a Minhá ela é tão importante, eu vejo, aos meus olhos? Porque a Minhá, ela era uma forma de parar a sua vida, parar a vida do povo de Israel no meio do dia. Porque a Minhá, ela começava depois do meio-dia e meio, mais ou menos, até o fim do dia, mais ou menos 5:30, 6 horas. Mas era um período, aquele período da tarde. Então, o povo de Israel que fazia esse tipo de serviço, ele tinha que parar o dia e procurar o Eterno e parar a sua vida e dar prioridade ao Eterno. Isso é maravilhoso. Nós entendemos o propósito do Eterno na nossa vida de acordo com o que nós disponibilizamos para Ele. E aqui era uma forma do Eterno trazer o povo a se conectar com Ele. No serviço da Minhá, da tarde, o povo parava a sua vida e buscava o Eterno. E se conectava com o Eterno. Ah, Cleito, mas onde nós vamos ver isso? A Torá fala disso. Mas uma referência a respeito dessas orações, desse serviço, está em Daniel. Todos eu acredito que conhecem a história do profeta Daniel. Todos, se você perguntar, vai dizer assim: nossa, mas o profeta Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí está o segredo. O profeta Daniel fazia os 3 avodot, os 3 serviços da Torá. Ele fazia de manhã, fazia à tarde e fazia à noite. Ao ponto que nada fazia ele parar. Ele buscava o Eterno. Os 3 períodos, mesmo longe do Beit HaMikdash, mesmo estando cativo na Babilônia, o profeta Daniel, ele parava a sua vida e buscava o Eterno, mesmo diante de um decreto do rei, onde
ninguém poderia adorar outro Deus, senão o próprio rei, ou ao Deus do rei. O profeta Daniel não titubeou, não parou a sua vida com o eterno, mas buscou o eterno, e só parou e adorou o eterno. Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é uma vida de confiança, de emunar com o eterno. Agora eu te pergunto, será que nós estamos nessa mesma conexão com o eterno? Será que as nossas vidas, e a nossa vida espiritual, ela está continuando, caminhando com o eterno, ou, segundo as circunstâncias, nós abrimos mão do que o eterno nos chamou para fazer? Será que a sua avodá, o seu serviço com o eterno, ele tem sido tão importante que você não abre mão por nada nesse mundo? Ou as coisas do mundo têm influenciado para que você desista do serviço e da obra que você foi chamado? Assim é a visão judaica. Nós estamos conectados segundo a Torá, para que nada possa fazer a gente desanimar do meio do caminho. Porque o próprio Yeshua nos ensinou que aquele que põe a mão na arada e olha para trás não é digno dele. Então, o que acontece? Nessa visão judaica, você vai entender que tudo que Yeshua disse, tudo que Yeshua praticou, está dentro da Torá, ok? Ele não fez nada que pudesse contrariar o que os nossos patriarcas nos ensinaram, mas ele estava dentro da Torá, observando cada serviço, cada trabalho, cada ensinamento, cada avodá, cada trabalho do eterno, ele cumpriu, cada mitzvah do eterno, ok? Então, nós entendemos aqui que o Marvit, a Minhá começou em Isaac, porque Isaac também representa, ali no Monte Moriá, ele representa o Mashiach. Quando Abraão chama, cumprindo um decreto do Eterno, chama o seu filho para ser sacrificado. Ali é uma figuração do Mashiach que seria sacrificado, ok? Por isso, nós vamos ver uma conexão entre o Mashiach e Yeshua, Jesus, e a Minhá, que veio através do nosso patriarca Isaac, ok? Amém? Continuando, diz assim, no Tanar temos claramente duas categorias de profecias messiânicas, atestadas até mesmo pelos sábios de Israel, anteriores a Rash e Rambam. O Mashiach que sofre como Corban expiatório, Ben Yosef, e o Mashiach que reinará em toda a terra, em nome do Eterno, ou seja, o chamado Mashiach Ben Davi. No Tanar, para você que não conhece o que quer dizer a palavra Tanar, secularmente, é chamado de Velho Testamento. É a Torá, que é os 5 primeiros livros, o Pentateuco, mais os profetas e os escritos. Esse é o Tanar. Então, o que está dizendo esse contexto que nós lemos aqui? Que o Tanar sempre está nos remetendo a 2 Mashiachs, ou seja, 2 figurações de Mashiachs. Ele está dividido entre Mashiach ben Yosef, que é o Mashiach Corban, que é o Mashiach que seria o sacrifício, que é o Mashiach que seria aquele que levaria sobre si as nossas dores, como está escrito em Ishayahu, Isaías, e o Mashiach ben Davi. Isso nós vamos ver lá na Brit Hadashah, que é chamado Novo Testamento, quando Mateus, está escrito em Mateus, que ele ali declara o Mashiach ben Davi, e depois em Marcos, que declara o Mashiach ben Yosef. Olha como que o Eterno faz as coisas conectadas. Está tudo conectado. Então, esse Mashiach, Yeshua quando ele veio, é o Mashiach ben Yosef, o Mashiach filho de José. Ele veio para ser o nosso cordeiro, como diz em João 3,16, porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o Cordeiro do Eterno. Ele foi o nosso corbã, ele foi o nosso sacrifício, ele foi a nossa propiciação, não é? Para que nós, Baruch Shem, tivéssemos a salvação, tivéssemos a redenção através desse corbã, desse sacrifício vivo, um tzadik que se entregou como sacrifício. Mas mesmo um tzadik, mesmo Yeshua, ele cumpriu todas as avodot, todos os serviços. Cleito, mas como Yeshua cumpriu? Ele foi no templo? Não, nós vamos entender isso agora. Eu quero trazer a você hoje um entendimento por que nós fazemos, por exemplo, aqui na Kehillah, Sinagoga Beit Shalom, por que nós fazemos o serviço da Torá no Shabat? E sim, nós fazemos à tarde, sim, simbolizando a Minhá. Por que nós fazemos o Kabbalah de Shabat? Por que nós fazemos esses trabalhos que muitas pessoas dizem, Cleito, mas isso é sombra daquilo que já foi. O próprio apóstolo Paulo disse, Shalia, é sombra daquilo que viria. Ok, a sombra vai projetar para você a imagem que você precisa ter. Mas o Mashiach veio e ele era a imagem que precisava ter. Mas isso não significa que os nossos trabalhos têm que cessar. Mashiach, ele não veio fazer com que a Torá fosse parada. O Mashiach Yeshua, ele veio fazer-nos cumprir a Torá em nós. Amém? Ele veio fazer isso, ele veio fazer com que nós consigamos cumprir as mitzvot e alcançar assim a redenção através do sangue do Mashiach Yeshua, do sangue do Filho primogênito do Eterno. Amém? Continuando, eu queria ler para vocês Lucas capítulo 22, 41. Olha como é maravilhoso a vida, o trabalho do Mashiach Yeshua. Aqui nós vamos entender um pouco. Lucas 22, 41 diz assim: e apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Olha bem. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pôs-se de joelhos, orava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Cleito, que hora foi que Yeshua chegou nesse ponto aqui? Se você não sabe, eu vou dizer o contexto dessa palavra. Yeshua, ele tinha acabado de fazer uma ceia, da Seudá. Ele fez a ceia com os apóstolos, que era a ceia do Cordeiro de Pêssach. E ali, depois da ceia, justamente, que era posteriormente às 16 horas, ele faz a ceia com os seus discípulos, ele lava os pés dos seus discípulos, e após isso, ele vai se retirar ao Monte das Oliveiras. Mais ou menos aqui, poderia a gente fazer uma analogia, umas 9 horas da noite. Voltando ao que nós ensinamos até agora, esse momento do suor que escorreu, um suor de sangue, devido à intensa oração, e devido à carga espiritual que estava sobre ele, já era a parte da noite, já era o chamado Arvit. Era o serviço do Arvit que Yeshua estava cumprindo naquele momento. E Yeshua, o Cordeiro de Deus, estava cumprindo o primeiro serviço da Avodá, do trabalho que ele deveria fazer. Era o momento antecessório à sua entrega na cruz, no madeiro. E ele estava cumprindo ali o serviço do Arvit para cumprir o que a Lahá, o que a Torá já tinha ordenado para que um judeu cumprisse. No Getsemane, Yeshua estava praticando o Arvit, sacrifício da noite, e sofreu como um corbã
que ele era. Ele se tornou o Cordeiro e praticou aqui o primeiro serviço, buscando com intensidade, buscando intensamente a conexão. O que quer dizer Corban? Nós aprendemos ontem, você que assistiu a ministração ontem do Rosh Marco Antônio, que o Corban é a conexão, é para reconectar aquilo que havia se perdido. E o próprio Yeshua estava ali sendo um Corban, como um Corban, ele estava sendo ali massacrado, estava sendo ali, estava levando sobre si as nossas dores, já aqui no Getsêmani, sentindo o peso dos pecados de toda a humanidade. Ali começou a trajetória do trabalho, do sacrifício, do Corban, do Cordeiro Yeshua HaMashiach. Ben Yosef, Ben, filho de José, aquele que veio para ser o nosso sacrifício, ok? Marcos 15, 17. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E era a hora terceira, e crucificaram. Irmãos, eu quero que você entenda que tudo está conectado. A Torá, o Eterno, deixou-nos a Torá para que a gente entenda que tudo está conectado, que nada acontece por acaso. Quando vestiram Yeshua de púrpura, que púrpura, se você não sabe, é um pano vermelho. Eu sempre digo que Yeshua nunca vestiu vermelho. Vermelho era Roma. Vestiram ele de vermelho, de Roma. Era uma capa vermelha. E colocaram uma coroa de espinhos. E até hoje, quando você pensa em Jesus, em Yeshua, você vê ele vestido de vermelho com uma coroa de espinho na cabeça. Eu quero te revelar algo para a sua vida. Yeshua não está vestido de vermelho. Yeshua não está com a coroa de espinhos. Yeshua venceu a morte. E hoje ele anda como um judeu que é. Ele não usa Roma e ele anda como um judeu. Ok? Mas nesse momento, Yeshua foi colocado uma veste romana sobre ele. Foi feito ali mais um sacrifício nele, uma degradação nele. Ele sofreu mais uma vez as nossas dores. Era a hora terceira, como diz a palavra. Não sou eu que estou dizendo. A hora terceira e o crucificaram. Para você entender, a hora terceira era segundo o relógio, ele já tinha passado. Ele tinha começado a hora terceira ali, era mais ou menos 9 horas, 10 horas, mais ou menos, já tinha passado. E aqui ele estava passando amanhã, 9 horas da manhã. Por quê? Contava-se a hora a partir do pôr do sol, aliás, do nascer do sol, da manhã. Então, vamos dizer assim, se fosse hoje, nós calculamos hoje mais ou menos umas 6, 7 horas da manhã estava nascendo o sol. Então, se começarmos a contar às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã é a hora a primeira, às 8 horas a hora segunda e às 9 horas a hora terceira. Aqui, no momento que ele foi crucificado, Yeshua estava fazendo o serviço do Shaharit, o serviço da manhã, porque ele precisava cumprir esses trabalhos, ele precisava cumprir essas avodotes, para chegar ao sacrifício total, ao último sacrifício e ser o Corban. Então, das 9 horas da manhã, mais ou menos, por volta das 9 horas, ele se tornou então o serviço da luz da manhã. E ele se torna a luz da manhã com o segundo trabalho chamado Shaharit. E é o trabalho que nós normalmente fazemos na sinagoga durante a manhã, o serviço do Shaharit. Eu quero que você entenda que tudo está conectado. Mais uma vez eu quero dizer para você. E Yeshua não deixou essa conexão, mas ele cumpriu cada traço da Torá,
cada mitzvah da Torá, cada traço da lei oral, ele cumpriu. Yeshua aqui então se torna a luz da manhã, no serviço da manhã, sendo crucificado. E ele fica até o momento de ser o Cordeiro. Amém? Marcos 15, 25, olha que lindo. E era a hora terceira, e o crucificaram. E chegada a hora sexta, houve trevas por sobre toda a terra, até a hora nona. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Aleluia. Então, quando ele entra para o sacrifício começa na hora terceira. Mas quando chega a hora sexta, como eu te ensinei, a partir das 6 horas, se você contar 6, às 7 é a hora primeira, às 8 a hora segunda, às 9 a hora terceira, às 10 a hora quarta, às 11 a hora quinta e meio-dia, por volta do meio-dia, um pouco mais, um pouco menos, seria a hora sexta. Na hora sexta, o mundo então em trevas. Há trevas sobre todo o mundo. E ali, Jesus dá um grande brado e entrega o seu espírito. Quando passa a hora sexta, ele já entra no serviço da Minhá. O serviço da Minhá da tarde. E ali ele sela o sacrifício com o serviço da tarde. Ele sela esse ciclo de 3 avodotes, 3 trabalhos para ser completos. O número 3, ele significa completo. Significa um ciclo completo. Ele cumpriu e se tornou ali o Cordeiro. E olha que lindo. A Minhá era o sacrifício que o Eterno mais se agradava, porque era para aqueles que não possuía recursos. Aleluia. A Minhá era algo separado, porque quem fazia o serviço da Minhá era aquelas pessoas que traziam, por exemplo, a flor de farinha, traziam azeite, porque essas pessoas elas não tinham como pagar o preço do pecado. Aleluia. Elas não tinham como pagar o preço que foi estipulado, por exemplo, de um gado, de um cordeiro. Ela precisava fazer o serviço da Minhá para poder alcançar o perdão do Eterno. E para o Eterno era o serviço que mais o agradava, porque realmente a pessoa que ia, ela ia com o coração aberto, humilhada, porque ela não tinha como pagar o preço do seu pecado. Mas ela se envolvia ali, ela se humilhava e se prostrava diante do Eterno, pedindo e clamando a misericórdia, para que o Eterno pudesse dar para ela o perdão, dar para ela a absolvição do pecado. E agora o Mashiach Yeshua, sentindo o peso de toda a humanidade, o peso do pecado de toda a humanidade, ele chega no serviço da Minhá, porque a humanidade não podia pagar o seu pecado, a humanidade não podia pagar o preço do pecado, da condenação desse pecado. Mas Yeshua, ele foi o Corban, o Cordeiro, o sacrifício por toda a humanidade. Aleluia. Em João 3,16 ele diz que o Eterno amou de tal forma, de tal maneira, a mim e a você que está me assistindo, que o Corban ele preparou para que nós fôssemos absolvidos, perdoados, conectados, juntados, reparados a nosso relacionamento com o Eterno. E hoje eu e você, nós podemos nos unir ao Eterno através do sangue do Corban, do sangue do Cordeiro, do Mashiach Yeshua. Ele passou por todas as etapas que o Eterno preparou para ele, para chegar na Minhá, o serviço que o Eterno mais amava, mais se agradava, para que toda a humanidade pudesse
ser lavado, ser remido e ser novamente conectado com o Eterno. O Eterno considerava a Minhá como um presente para a humanidade. Cada um precisava cuidar do seu pecado. Mas a Minhá era para aqueles que realmente não tinham condições. Eu não tinha condições. Você não tinha condições. Mas através desse corbã, desse sacrifício, você diz a palavra do Eterno que você está ligado, conectado, enxertado na oliveira, no povo de Deus. E agora nós temos redenção através do sangue do Mashiach. Aleluia. Eu quero que você entenda que toda Torá, toda mitzvah, todo trabalho que nós desempenhamos diante da Torá, diante da lei oral, que é dado para o povo de Deus, para o povo judeu, o povo de Israel, ele tem uma conexão com o Mashiach. E quando você faz, por exemplo, o serviço da Torá aqui, nessa casa, durante o Shabat, ou em qualquer sinagoga, você está tipificando o Mashiach. Você está trazendo a essência do Mashiach para a sua vida. Agora eu te pergunto, como está o seu trabalho? Será que você tem cumprido esse trabalho honrando o Mashiach, Yeshua, o seu Salvador, Jesus? Pois ele fez por amor. Nós não tínhamos condições nenhuma. Nós estávamos condenados. Existia uma cédula de condenação para as nossas vidas. E o sangue do Mashiach foi o que rasgou a cédula e nos deu a permissão de sermos enxertados através do sangue do Mashiach na oliveira e sermos remidos pelo Mashiach. Amém? Agora, em Marcos 15:38 diz assim, 15:38, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu se rasgou. Quando o pai judeu enterra um filho, ele rasga suas vestes. Por isso o Eterno rasgou o véu do santuário de cima e embaixo. Essa é a obra da redenção. Essa é a obra que o Eterno fez para o mundo através do Mashiach Yeshua. Essa é a obra da Teshuvá e da restauração. O Eterno, quando vê o seu filho, seu unigênito, ali, entregue, por amor, ele rasga o véu do santuário. Ele rasga o que era chamada veste do Eterno. Porque o véu do santuário era o que tampava os santos dos santos, para que o povo não vissem a glória do Eterno, porque se eles vissem a glória do Eterno, eles morreriam. Mas agora, tomado de grande compaixão com o seu filho e com a humanidade, o Eterno rasga o véu do santuário e deixa para mim e para você agora o livre acesso ao Santo dos Santos, ao Hakadosh Baruch Hu, santo bendito seja Ele. E hoje, através do sangue do Mashiach, através do nome do Mashiach, nós podemos nos prostrar e buscar a Ele com toda a sinceridade. Entenda que aquilo que foi preparado para você é tudo levado, todas as tradições te levam ao Mashiach. E agora, nós estamos a esperar o Mashiach ben Davi, aquele que reinará, aquele que reinará as nações, aquele que se assentará no trono. Mashiach ben Davi, o Messias, filho de Davi. Amém? Então, que o Eterno venha te abençoar, que você venha entender essa obra de Teshuvá, de retorno, de restauração às Escrituras, a Torá, e que através das Escrituras você venha entender todo o trabalho, toda a obra redentora,
toda a obra de restauração do Eterno para a nossa vida. Eu, por aqui, quero finalizar, agradecer a presença de todos. Eu quero agradecer a presença do Jorge, que tem feito um trabalho maravilhoso, que tem ajudado e abençoado a sinagoga Beit Shalom. Agradecer a presença do pastor Van Bley, que está trabalhando com avidez, cumprindo as avodotes, os trabalhos que o Eterno chamou ele para fazer. Quero também glorificar o Eterno pela vida do pastor, do Roche, Marco Antônio. Que o Eterno venha abençoar esses homens de Deus, que o Eterno venha abençoar a sua vida, que o Eterno venha te alcançar aonde você estiver, e que essa palavra ilumine a sua vida, que essa palavra venha cair de encontro ao propósito do Eterno para a sua vida, e que você venha caminhar no caminho de Yeshua, segundo a instrução do Eterno através da sua Torá. Amém? יברך אדוני וישמרך, יאהב אדוני פניו אליך ויונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.